Esse ano fará 10 anos que GTA V foi lançado, e mesmo assim ele sempre está na lista dos jogos mais vendidos do mês. E esse sucesso todo se deve em sua grande parte ao modo online do GTA V, inclusive o GTA RP. Muitas pessoas que jogam o GTA V não concluiu a história do game, e esse é o intuito desse vídeo, apresentar para você a história completa do GTA V, que é um dos melhores jogos da história. Eu me chamo Jean e hoje vamos conhecer a história desse jogo fantástico, então deixe seu like, se inscreve no canal e vamos lá. O enredo do GTA V começa 9 anos antes em Lindleworth, North Rankton. E é nesse momento que é nos apresentado pela primeira vez dois dos principais personagens do GTA V. Michael e o Trevor estão assaltando um banco na cidade, e o outro companheiro deles é o Brad, um dos melhores amigos do Trevor. O trio consegue explodir o cofre do banco e pegar o dinheiro, porém ao sair do cofre, o Michael acaba sendo surpreendido por um guarda. Então o Michael diz uma frase icônica dele, e você que está assistindo esse vídeo não se esqueça dessa frase, lá na frente ela vai ser bem importante. Ele diz ao guarda que ele esquece milhares de coisas todos os dias, e que tal ele esquecer essa também. O guarda não cai no papinho do Michael, e Trevor não vê outra saída a não ser dar um fim nele. Depois disso, eles conseguem sair do banco. Os policiais já chegaram no local e para conseguir chegar até o carro, eles precisam enfrentar a polícia. Eles conseguem lidar com os policiais no local e chegam até o carro. Durante a fuga, outro membro do grupo, que é o piloto de fuga, acaba sendo baleado e morto. Michael assume o controle do carro e depois de fazer uma manobra muito arriscada na qual ele atravessou um trilho de trem, ele consegue se livrar da polícia por um tempo. Essa manobra quase tirou a vida deles, e ao atravessar o trilho, um trem acaba dando uma pequena batida no carro, e Michael acaba batendo em uma árvore, causando perda total do carro. Trevor, ao ver o estado da situação, diz para eles deixarem o carro ali mesmo e seguir por outro caminho, para conseguir chegar no helicóptero e escapar. Michael acaba ficando irritado, e diz que não, e que eles têm que seguir o plano à risca. Ao sair do local, o grupo é pego de surpresa e Brad acaba sendo atingido por um sniper. Esse sniper é o agente que estava escondido esperando o grupo passar por ali. O Brad não resiste e acaba morrendo. Michael também acaba sendo atingido. A situação começa a sair do controle e Michael diz para o Trevor ir embora e deixá-lo ali. Mais policiais chegam ao local e o Trevor, por ser um amigo fiel, diz que não irá deixá-lo e decide enfrentar a polícia. A quantidade de policiais continuava aumentando, e o Trevor, depois de muita resistência, decide fugir do local. Afinal, se ele continuasse ali, ele acabaria sendo preso ou morto. Depois de um tempo, acontece um enterro do Michael, e esse é o primeiro plot twist da história do GTA V. Michael está vivo e forjou a sua própria morte. Tudo isso era apenas um acordo que ele fez com o agente federal Dave Norton, o mesmo que atirou no Brad e no Michael. Esse acordo consistia em o Michael armar uma emboscada para o Trevor, que era um dos mais procurados, e com a sua prisão, Dave Norton iria se dar muito bem na sua carreira. E em troca, o Michael iria sumir e começar sua vida novamente. Alguns anos se passam e o Michael agora está morando em Los Santos. Essa não foi a única mudança que ele fez não. Antes, seu nome era Michael Tolley, agora ele se chama Michael De Santa. Michael se mudou para Los Santos e seguiu sua vida normalmente longe dos crimes. Ele vem enfrentando diversos problemas familiares, e ele começa a frequentar um psicólogo e relatar todos os problemas da sua vida para ele. E é nesse ponto da história que o outro protagonista do jogo é introduzido. O Franklin está com seu amigo e parceiro de trabalho Lamar. Franklin acaba tendo um breve encontro com Michael, e mal sabiam eles que o caminho dos dois iriam se cruzar novamente. Franklin e Lamar estão ali para roubar dois carros, e por coincidência esses carros eram do psicólogo do Michael. Os dois trabalham em uma pequena loja de carros, na qual o dono vende o carro com taxas absurdas e manda os dois para roubar esses mesmos carros. Essa é a função do Franklin e seu parceiro. Após roubar os carros, os dois voltam para a loja. Chegando lá, eles encontram o Simeon, que é o chefe deles e o dono da loja, e o Jimmy, um dos filhos do Michael. Até o momento da história, o Franklin não tem nenhuma noção de quem é o Jimmy.
No dia seguinte, Franklin está em sua casa e recebe uma ligação do Simeon, passando outro trabalho para ele e o Lamar. Esse trabalho é para recuperar uma moto, como diz o Simeon. Essa moto ele vendeu para um membro de uma gangue, e os dois foram até o local para roubar a mesma moto. Chegando no local, Lamar e Franklin acabam encontrando o dono da moto e sua gangue. Após uma troca intensa de tiros, os dois começam a perseguir o dono da moto, que pegou ela e fugiu. Nessa perseguição, o cara acaba sendo morto, e o Lamar tem a brilhante ideia de ficar com a moto para ele. Afinal, não é possível recuperar os bens de alguém morto. Ele manda o Franklin falar para o Simeon que não foi possível recuperar a moto. Esse Lamar é malandro, hein? A história avança, e se passa alguns dias. Simeon liga novamente para o Franklin e passa um novo trabalho para ele, porém dessa vez ele manda somente o Franklin fazer esse trabalho. O Simeon não estava mais confiando no Lamar. Esse trabalho era para recuperar o carro que ele vendeu para o Jimmy, o filho do Michael, e para conseguir fazer isso, o Franklin terá que invadir a casa do Michael. Ele consegue invadir a casa sem dificuldades, e Franklin ao entrar na casa percebe o quão problemática é a família do Michael. Após chegar na garagem e pegar o carro, Franklin sai da casa, mas ele é surpreendido pelo Michael que estava escondido no banco de trás. Ao que parece, o Michael já estava ciente do esquema do Simeon e já estava sabendo o que iria acontecer. Michael aponta uma arma para o Franklin e diz para ele continuar dirigindo até a loja. Chegando lá, o Michael diz para o Franklin entrar na loja com o carro e tudo. E é óbvio que o Franklin obedece o Michael. Afinal, ele estava com uma arma apontada para sua cabeça. E vamos concordar que ele não tinha nada a perder com isso. Esse serviço dele era uma merda. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Let's go! Simeon toma um baita susto e é pego de surpresa. Michael dá um bom dinheiro para o Franklin e diz que ele sempre paga bem por um serviço bem feito. E o Franklin irá se lembrar muito bem disso. Logo depois, Michael dá uma bela de uma lição no Simeon e diz para ele deixar o Jimmy em paz. Depois dessa adrenalina toda, se passa um tempo. O Michael está descansando na beira da piscina em sua casa. E ele recebe a visita inusitada do Franklin, que diz que ele está ali porque quer mudar de vida e precisa da ajuda do Michael para isso. Michael diz a ele que não pode ajudá-lo, porque ele está aposentado e que já saiu dessa vida. E diz que o mínimo que ele pode fazer é pagar uma bebida para ele. Então, Michael chama ele para ir a um bar beber, mas o destino decide ajudar o Franklin nesse momento. Jimmy liga para o Michael e diz que se meteu em uma furada. Jimmy diz para o seu pai que estava no barco do Michael e ele acabou sendo roubado. Michael, obviamente, não acredita nisso e começa a pressionar ele até ele dizer a verdade. Então Jimmy fala que estava tentando vender o barco do seu pai porque estava precisando de dinheiro. Michael, obviamente, fica furioso e chama o Franklin para ajudá-lo a recuperar seu barco. Eles começam a perseguir os bandidos, e o Jimmy é resgatado, porém o carro que eles estavam acaba tendo um problema no motor, e os caras conseguem fugir com o barco. Michael fica pé da vida, mas esse não será o seu maior problema. Depois de voltar para casa, Michael pega no flagra sua esposa Amanda traindo ele com o instrutor de tênis. Franklin chega na casa do Michael no exato momento, e Michael conta tudo o que está acontecendo para ele. Michael quer ir atrás do cara que fugiu, e ele pergunta se o Franklin irá ajudá-lo, e o Franklin decide ir junto para dar uma lição no cara. Eles perseguem o cara até chegar em uma bela casa. Eles acabam encontrando o instrutor de tênis na sacada, e começa uma provocação, até que Michael pede para o Franklin amarrar um guincho no suporte da casa. Após fazer isso, Michael usa o carro para puxar o guincho e destruir completamente a casa. Oh shit! He's sorry now, he wasn't already! I think that shit's coming down, man. Push the pedal, homie. Oh, fuck. Yeah! Fuck, come on. O que é um peido para quem já está todo cagado? Essa decisão do Michael iria trazer diversos problemas para ele. O instrutor liga para ele e diz que essa casa não era dele, e parando para pensar, isso era bem óbvio, afinal ele não ganha tão bem para ter uma casa dessas.
Mas o Michael acabou de receber um par de chifres e não estava raciocinando tão bem. Essa casa era de um mafioso bem perigoso chamado Martin Madrazo. Esse mafioso vai até a casa do Michael e dá uma bela de uma pancada nele com um taco de beisebol. Martin fala para ele que o Michael irá ter que pagar toda a reconstrução da casa, e essa reforma irá custar 2 milhões de dólares. Michael não tinha todo esse dinheiro e diz que só sabe de um único jeito de conseguir toda essa grana, que é adiar a sua aposentadoria e fazer um grande assalto. Depois do Martin ir embora, Michael diz que tem que reencontrar um velho amigo que se chama Lester e que está vivendo na cidade. Alguns dias se passam e o Michael vai ao encontro do Lester. Lester era o cérebro por trás dos assaltos que Michael realizava com o Trevor. E por incrível que pareça, Lester não está nem um pouco surpreso por ver Michael vivo. Então ele revela que já sabia que o Michael estava vivo e forjou sua morte. E que só tinha um único motivo para o Michael procurar ele, que seria o Michael estar precisando de ajuda. Michael conta toda a situação para o Lester. E o Lester diz que irá ajudá-lo caso Michael faça um favor para ele. Lester pede para o Michael invadir a Life Invader e sabotar o bilionário Jay Norris, que é o dono da empresa. Michael parte para realizar essa tarefa, e após conseguir entrar na empresa, ele instala um vírus no sistema, e assim ele consegue ajudar o Lester a sabotar o Jay. Para começar a planejar o assalto, Lester pede para o Michael encontrá-lo em uma fábrica de roupas que ele usa como fachada. Lester revela que seu plano é assaltar o banco Union Depository, que até o momento ninguém conseguiu realizar tal feito. Michael diz que sua dívida não é tão grande assim para ele tentar realizar algo impossível e morrer no processo. Então Lester dá duas opções para ele, assaltar um pequeno banco ou uma grande loja. E então os dois entram em consenso e decidem assaltar uma loja de joias, que em teoria parece ser mais fácil. Após essa decisão, os dois vão até uma loja de joias chamada Vangelo para mapear a loja e olhar o sistema de segurança. Essas informações são de extrema importância para planejar o assalto. Com essas informações, eles retornam para a fábrica de roupas para planejar o assalto e escolher os membros da equipe. Michael, por enxergar um potencial no Franklin e também para agradecer, decide incluir ele na equipe, afinal, esse serviço vai render uma boa grana. Depois de escolher os membros e iniciar e concluir os preparativos para o assalto, o grande dia chega. O grupo consegue realizar o plano com sucesso e assaltar a loja. Na saída da loja, algo muito parecido com o assalto ao banco de North Rankton acontece. Michael e Franklin são abordados por um guarda de trânsito que diz que eles não podem parar a moto naquele local. Michael derruba o guarda e repete sua icônica frase novamente: "Você esquece milhares de coisas todos os dias, que tal esquecer essa também?" So for the last time, move it. Man, get the fuck out my face. You forget 1,000 things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go. A polícia chega ao local e começa a perseguir eles. Depois de uma bela perseguição, o grupo consegue escapar e então concluir com sucesso o assalto. Esse assalto começou a ganhar bastante repercussão devido ao valor de joias que foram roubados e da forma que os assaltantes realizaram tal feito. E por isso, Dave Norton, que é o agente que tem um acordo com Michael, começa a desconfiar que foi ele que roubou as joias. Então, ele decide ir confrontar o Michael para saber da verdade, afinal, o acordo deles envolve o Michael ficar longe dessa vida de crimes. Michael obviamente nega seu envolvimento no assalto, porém Dave não cai no papo dele e diz que se esse assalto continuar ganhando repercussão, o Trevor irá saber que ele está vivo e todos os planos deles iriam por água abaixo. Dave tem bastante medo do Trevor saber da verdade. Michael diz para Dave relaxar, porque provavelmente Trevor estaria preso ou morto, e temos que concordar que ele até tem razão, afinal estamos falando do Trevor. O medo do Dave se confirma. Trevor estava vivo e está praticando coito, como diz o Sheldon, e nesse momento ele vê uma entrevista do guarda de trânsito que o Michael derrubou. Nessa entrevista, o guarda diz a fala do Michael, e o Trevor, ao ouvir isso, saca na hora que seu velho amigo está vivo e foi ele que assaltou a loja. Como eu disse, a frase icônica do Michael seria muito importante para a história do GTA V. Nesse ponto, a história começa a fluir melhor, e temos a introdução do melhor personagem do GTA V na minha opinião. Trevor pede para que um de seus capangas, chamado Wade, vá até Los Santos para encontrar um fantasma. Trevor está se referindo ao Michael. Trevor está tentando montar um pequeno negócio ilegal nessa cidade, e como sabemos, ele é maluco. Antes de ir até Los Santos para saber da verdade, ele decide eliminar todos os seus concorrentes e acaba se envolvendo com diversas gangues locais, e isso faz ele ter diversos inimigos.
Durante isso, Wade retorna de Los Santos e passa as informações que ele conseguiu. Trevor então decide que está na hora dele ir atrás da verdade. Após uma longa e bela viagem, Trevor chega à gigantesca cidade de Los Santos e se hospeda na casa do primo do Wade. Logo após, Trevor aparece de repente na casa do Michael, pegando todos de surpresa. Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Trevor enfim descobre a verdade e o Michael, surpreso, começa a temer a reação dele. Trevor, como qualquer um faria, começa a questionar Michael sobre o passado. Michael começa a falar que ele está em um programa de proteção a testemunhas. E eles não têm tanta oportunidade de se aprofundarem muito nessa história, porque eles ficam sabendo que a Tracy, a filha do Michael, foi fazer um teste em um programa, e os dois saem atrás da garota para evitar que ela passe vergonha. Após Trevor e Michael impedir a Tracy de pagar o mico, Michael liga para o Dave e diz que tem que encontrá-lo. Nesse encontro, Michael conta para Dave que o Trevor apareceu de repente na sua casa e que agora ele sabe que ele está vivo. Dave fica furioso e com medo, porque se toda a verdade vier à tona, ele pode perder tudo e ser preso, por ter armado todo esse esquema com o Michael. Uma discussão se inicia, os dois não sabem o que fazer. Dave pede para o Michael realizar um serviço para ele, e esse pedido irá trazer uma série de problemas para o Michael. Agora ele terá que lidar com Dave e o Trevor, que é um perigo bem maior. Logo depois, Michael liga para o Franklin e pede para o garoto encontrar ele. Michael diz que o Franklin tem que sair da cidade, e Franklin quer saber o porquê ele tem que fazer isso. Então Michael diz toda a verdade envolvendo seu antigo acordo com Dave. Ele revela que no dia do assalto ao banco, quem era para ter morrido era o Trevor, e que agora esse mesmo Trevor descobriu que ele forjou sua morte e está vivo. Franklin diz que ele não irá sair da cidade, e que ele irá ajudar Michael a lidar com toda essa situação. Franklin deve muito a Michael porque em um único esquema ele conseguiu muito mais dinheiro do que em toda a sua vida. Michael agradece e diz que em forma de agradecimento pela lealdade ele irá planejar um assalto maior para ambos saírem dessa vida de vez. Michael começa a ser chantageado por Dave e seu amigo, e o dia de realizar o favor para ele chega. Dave diz que para realizar esse trabalho, Michael terá que pedir a ajuda do Franklin e do Trevor, e essa será a primeira vez que o trio irá se reunir. A missão dos três é invadir o prédio da IAA e raptar um cara que está preso lá. Os três juntos conseguem concluir essa missão sem dificuldades. Depois dessa missão, Trevor revela para os dois que ele está planejando um roubo que envolvia um submarino. Esse submarino é uma arma secreta, então ele convida os dois para realizar esse plano. Os três juntos conseguem executar o assalto com sucesso, e o Lester aparece bem bravo e diz que eles não podem roubar uma arma secreta do governo e tentar vender. Se eles fizerem isso, todos irão atrás deles. Os três estão se embolando cada vez mais, se envolvendo com o governo e com o FIB, realizando diversos serviços para eles. E para piorar tudo, o mafioso Marty Madrazo reaparece e passa um trabalho para o Michael. Depois de ele e o Trevor realizar esse serviço para o Marty, o Trevor fica bem irritado por causa do pagamento. Então, ele tem a brilhante ideia de raptar a mulher do Marty. Por causa disso, Trevor e o Michael são obrigados a saírem da cidade, porque o Marty irá fazer de tudo para achar e matar eles. Os dois se escondem no barraco que o Trevor morava, que fica bem longe de Los Santos. Michael passa a localização deles para o Dave, que vai até o local e passa outro trabalho para eles. Dessa vez, eles que terão que financiar os custos dessa missão. Novamente, Michael não vê outra saída a não ser realizar outro assalto para conseguir o dinheiro necessário. E então, mais uma vez, ele pede a ajuda do Lester. Todos eles decidem assaltar um banco em uma pequena cidade. Franklin aparece para ajudá-los nesse assalto. Depois de uma longa batalha contra a polícia, os três conseguem roubar o banco e fugir com o dinheiro. Agora que eles conseguiram o dinheiro para financiar essa missão do Dave, Michael começa a pensar em uma forma de resolver as coisas com o Marty Madrazo. E ele bola um plano de roubar um artefato bem valioso para entregar ao Marty como uma forma de pedir desculpas. Marty adora relíquias bem valiosas. Para conseguir fazer isso, Michael pede ajuda do Trevor, e os dois conseguem roubar o artefato. Quando Michael diz o real motivo deles terem feito isso, Trevor não aceita e diz que não irá deixar ele entregar esse artefato para o Marty.
Trevor não quer fazer as pazes com Marty, e para convencer ele, o Michael diz que se o Trevor aceitar, ele irá planejar um roubo ao banco Union Deposit. Esse era o maior sonho do Trevor. Trevor responde que isso é impossível, e Michael diz que com a ajuda do Lester e do Franklin, talvez eles tenham uma pequena chance de conseguir. Somente assim, Michael consegue convencer o Trevor a entregar o artefato a Marty e devolver sua esposa. Depois de acertarem as coisas com Marty, finalmente os dois podem voltar para Los Santos. Trevor começa a pressionar o Michael para realizar o maior assalto. Com a ajuda do Lester, eles planejam um plano para roubar 100 milhões de dólares em barras de ouro. Isso é muita grana. Durante isso, Michael e o Trevor têm uma conversa na qual Michael diz que esse será o último trabalho que ele irá fazer com o Trevor, e que depois eles irão se separar e ele irá seguir seu sonho, que é produzir filmes. Trevor fica bastante furioso pelo fato do Michael não querer mais sua amizade. E uma discussão se inicia, e Trevor volta a citar o passado. Então, ele pergunta para o Michael quem é que está enterrado no lugar dele em North Yankton. Michael responde que não há ninguém enterrado lá. Trevor então começa a desconfiar de tudo, e decide ir até lá para saber a verdade. Tudo que ele sabe até aqui é que o Michael está vivo e o Brad está preso. Michael se desespera e vai atrás dele. Ele pega um avião para North Yankton e diz para o Dave que o Trevor descobriu tudo. Quando o Michael chega ao local do seu falso túmulo, ele encontra o Trevor cavando a cova. E então, toda a verdade é revelada. Trevor descobre que quem foi enterrado no lugar do Michael foi o Brad, seu grande amigo, que havia morrido no dia do assalto. Trevor não sabia que o Brad havia morrido. Isso era um plano do Michael e do Dave para enganar o Trevor, que achava que o Brad estava preso. Os dois mandavam cartas falsas para o Trevor se passando pelo Brad, e assim eles enganaram ele por anos. Quando tudo é revelado, os dois começam a discutir, e as coisas saem do controle, e ambos apontam a arma um para o outro, mas nenhum deles tem coragem de atirar. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother! Now, pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Take the fucking shot! Who is that? Fuck! God! Fuck! Trevor Phillips! Mr. Cho has requested a word! No meio dessa confusão, um grupo que o Trevor acabou provocando seguiu ele até lá para matá-lo. Uma troca de tiros se inicia e o Trevor consegue fugir. O Michael não teve a mesma sorte e acabou sendo raptado. Alguns dias se passam e o Lester começa a ficar preocupado por não conseguir falar com o Michael. E então ele liga para o Franklin e diz que acha que o Michael está em perigo. Lester consegue descobrir que a última compra que o Michael fez no cartão de crédito foi uma passagem para North Yankton e pede para o Franklin ir falar com o Trevor para ver se ele sabe de algo. Franklin fala com ele e pergunta se ele sabe o que aconteceu com o Michael e que sabe que os dois provavelmente se encontraram em North Yankton. Então Trevor diz para ele que um grupo de chineses que estava perseguindo ele pegou o Michael. Franklin pede a ajuda do Trevor para soltar o Michael. Trevor decide não ajudar porque ele está com muita raiva do Michael. Franklin conta tudo isso para o Lester, então ele rastreia o celular do Michael e assim ele descobre o local que o Michael está sendo mantido. Então se inicia uma corrida contra o tempo para soltar o Michael, ele não tem muito tempo para continuar vivo. Franklin sozinho chega ao local e consegue libertar o Michael. Depois de fugir do local, Franklin pergunta para o Michael por que disso tudo está acontecendo. Michael diz que o Trevor enlouqueceu e tentou matá-lo, e ele revela toda a verdade sobre seu passado e o Brad. Franklin então diz para o Michael redobrar sua atenção, porque provavelmente o Trevor irá tentar matá-lo. Agora que o grupo está rachado, o grande assalto ao banco é adiado por enquanto. As coisas estão saindo do controle e Dave procura novamente o Michael para dizer que a merda está quase indo para o ventilador e que ele está quase sendo preso. Dave passa outro trabalho para ele e diz que caso o Michael consiga realizar isso, ele sairá do seu pé. O pessoal da agência do Dave está investigando Dave e seus amigos, e por isso ele pede para o Michael invadir a base do FIB e apagar todos os registros do sistema. Michael concorda e frisa que esse será seu último serviço para o Dave. Lester, com a sua inteligência, começa a bolar uma forma de entrar no prédio.
Depois de muito tempo bolando o plano e concluindo os preparativos, Michael e o Franklin vão até o local e conseguem entrar disfarçados. Michael, que estava disfarçado de zelador, consegue entrar no prédio e plantar uma bomba no banheiro. Após eles estourarem a bomba, eles se disfarçam de bombeiros e assim conseguem acessar mais áreas do prédio. E é dessa forma que eles chegam ao local onde os drivers estão e roubam esses drivers e a missão é concluída com sucesso. Depois, Michael vai encontrar o Dave para acertar as coisas e dizer que agora ele está fora de tudo. As coisas não saem como planejado e uma discussão se inicia, mas eles acabam sendo emboscados por outros agentes e um tiroteio intenso começa. Michael, no meio dessa confusão, acaba ficando cercado quando de repente o Trevor aparece e ajuda Michael a sair dessa situação. Ambos conseguem fugir e o Trevor diz que só voltou para ajudá-lo porque ele ainda quer realizar o assalto ao banco Union Deposit e que se der certo, eles nunca mais irão se ver. Dave e seu parceiro também conseguiram escapar e então eles procuram Franklin para pedir para ele matar o Trevor. Franklin recusa e Dave diz que para a segurança de todos isso terá que ser feito. Se eles estavam ferrados antes, agora os três estão ainda mais. A Merryweather, que é um exército particular que o Michael, Franklin e o Trevor roubaram diversas vezes, invade a casa do Michael e tenta matar a família dele. Esse fato faz o grupo se reunir para acelerar os preparativos para o assalto. Eles precisam de dinheiro para assumirem. Chega o tão esperado dia do grande assalto, e depois de eles executarem o brilhante plano do Lester, eles conseguem realizar algo que até então ninguém havia feito. O assalto foi um grande sucesso. Depois de entrarem para a história, Lester diz para eles ficarem de boa por alguns dias, até ele conseguir vender o ouro. E nesse tempo, o dono da Merryweather encontra o Franklin e pede que ele mate o Michael. Franklin responde que isso é loucura e que os federais também o procuraram para ele matar o Trevor. Então o dono da Merryweather diz que o Franklin terá que tomar uma grande decisão e que se ele tentar salvar os dois, as coisas irão ficar bem difíceis, porque ele terá que enfrentar os federais e a Merryweather. E é nesse ponto da história que nós jogadores temos que escolher uma entre três opções. Eu irei continuar essa história seguindo a opção que escolhi, que foi a opção C, que é arriscar tudo e tentar salvar os dois. Try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C. Time's ticking, pal. Beep, beep, beep. And your answer is... Man, you know what? Após isso, Franklin encontra o Lester para contar tudo o que está acontecendo e diz que o Steve Haynes, amigo do Dave Norton, pediu para ele matar o Trevor, e que não era só isso. Dave Weston, dono da Merryweather, pediu para ele matar o Michael, colocando ele em uma saia justa. Lester é um gênio e rapidamente ele bola um plano. Ele quer fazer uma emboscada para Steve e o Dave usando o ouro que eles roubaram. Eles querem recuperar o ouro para se dar bem em suas carreiras, e eles precisam fazer isso rapidamente. Lester diz para o Franklin pedir a ajuda de todos, e ele pede ajuda até para o Lamar. Chegando no local da emboscada, Franklin se depara com Trevor e o Michael brigando. Eles estão com medo de um trair o outro. Franklin consegue acalmá-los. Logo depois, a equipe do FIB chega no local, e como planejado, o grupo pega eles de surpresa. E depois de darem um jeito no pessoal, os três decidem matar o Steve e deixar o Dave Norton vivo, para usar ele caso eles tenham problemas futuros. Então, eles vão atrás do Steve e do Dave Weston, dono da Merryweather. O primeiro que eles vão atrás é o Steve, que está gravando um programa no pier. Chegando lá, rapidamente eles matam o Steve. Logo depois, eles capturam o Dave e colocam ele no porta-malas de um carro e jogam esse carro no mar. E assim, os três se livram de todos os seus problemas. E esse é o desfecho do enredo do GTA V, um dos melhores jogos de todos os tempos. E quem diria que se o Michael não tivesse sido corno, a história do GTA V não teria acontecido. Então vamos agradecer a Amanda. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho para ser feito, e GTA V é um jogo que merece isso. Como eu disse antes, contei os fatos relevantes da história do jogo, porque senão esse vídeo teria horas de duração e vocês não iriam assistir. Com certeza, GTA V marcou sua jornada como gamer. Você irá lembrar dele para o resto de sua vida. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e te espero no próximo vídeo. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye bye. So now what?
Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really.